Jenny, você tem a Bia, é isso? Isso, tenho a Bia e tenho o Henrico hoje também. Quantos anos tem a Bia? A Bia tem 20 e o Henrico tem 6. Ok. E a Bia, aqui está dizendo que você também ficou sozinha por muito tempo. A gravidez, como foi? Então, na verdade, eu comecei a namorar com o pai dela muito novinha, né? Porque eu já tinha a questão de abandono da minha parte, com o meu pai e com a minha mãe também. Então, eu comecei a namorar muito nova, com 11 anos. E meu relacionamento, 11 anos? Com 11 anos. E eu fui com ele até os 16. E você até 16 anos, eu engravidei com 16. Nossa, mas é muito nova. 16 anos eu engravidei. Foi tipo um susto. Não, imagino. Foi um susto para mim, eu não estava esperando. Eu era totalmente imatura, não tinha experiência nenhuma, era uma criança. Mas como é que te deixaram namorar com um homem que você com 11 anos? Então, a minha mãe era muito ausente, né? Minha mãe era muito ausente, ela trabalhava muito, então eu acabava cuidando do meu irmão. Com 11 anos? Com 11, bem antes disso. Eu tinha a diferença do meu irmão tinha 3, eu tinha 6. Certo. 3 anos de idade. Okay. Então, assim, desde os 6 anos de idade, eu tenho já recordações de eu cuidando do meu irmão para ela ir trabalhar, porque ela também foi mãe solo. Né? Então, assim, precisava fazer precisava as coisas, e tinha que alguém ficar com ele. Então, eu não tive infância, eu tive que ser mãe do meu irmão também. Então, assim, quando eu comecei com 11 anos, esse rapaz morava perto da minha casa, trabalhava numa padaria, o pai dele era dono de uma padaria, e eu comprava pão todo dia lá para ir para a escola, e aí ele me deu atenção, veio atrás de mim, e eu acabei aceitando namorar. Quantos anos ele tinha? Ele tinha 18. Nossa, 18 com 11, gente. Contanto que eu fiquei só no beijo da boca muitos anos, fui traída quase 5 anos de 6 anos que eu estive com ele. Não, mas você tinha 12 anos, né? Eu tinha 11, eu fui perder minha virgindade de 15 para 16. Entendi. Então ele tinha, a gente ficou noivo, tudo, mas eu tive um relacionamento muito abusivo, muito tóxico, porque eu queria carinho, eu queria amor, e minha mãe não tinha esse tempo para dar, então a família dele me acolheu. Então eu fiquei mais com ele por conta da família dele do que por conta dele. Gente, com uma criança, com 16 anos grávida. Então eu não estava nem preocupada em ter relação sexual nem nada. Então às vezes ele saía, me deixava em casa, ia para balada porque ele podia entrar e eu não. Você com 13 não podia, né? Eu não podia. E eu passei muitas necessidades em questões de... Eu ia dormir na casa dele no final de semana, e para ele poder sair, ele brigava comigo, ele me batia, e a mãe dele falava para ele: por que você faz isso com a menina se você não gosta dela ou gosta dela? Por que você faz isso? Ele: porque eu quero sair, eu amo ela, mas eu quero sair. Ela é a mulher que eu quero casar, mas eu não vou levar ela para a festa, porque ela não entra. Então, assim, mesmo assim, ele ia, voltava no outro dia, e eu tinha que aguentar. E eu aguentava por conta da família dele, por ter esse respaldo. Anos, 14, 15. Era muito novinha, muito novinha. E essas coisas acontecem muito. Quando a pessoa se sente rejeitada, né, pelo pai, pela mãe, ela acaba passando com muita frequência por relacionamentos tóxicos, porque ela busca o amor que ela não teve, ou deste pai ou desta mãe, ela busca nessa outra pessoa. Mas no caso da mãe, ela estava trabalhando. Não, sim. Eu estou falando porque ela estava com a necessidade de auxílio do pai, carência, enfim. E isso tudo leva a esses relacionamentos abusivos. A pessoa fica dependente emocional de quem lhe dá um pouquinho de carinho. Eu era muito imatura, então para mim aquilo ali, o que me davam não era suficiente. Comecei a trabalhar na padaria com eles, então eu estudava de manhã, saía da escola, ia para a padaria, então eu ficava com eles o dia inteiro. À noite pegava meu irmão e ia para casa deles. Então meu irmão vivia grudado em mim também. Então, sempre quando eu podia, eu estava lá com eles na casa deles. Então, convivi muito com a família dele, contanto que eu tenho contato até hoje com a família, mas não com ele. E quando você ficou grávida com 16 anos, como ele reagiu? Então, quando eu engravidei, eu contei para a mãe dele. Na verdade, eu comecei a passar mal. Eu comecei a passar muito mal. Eu já estava mais madura, a minha cabeça já estava mais madura, já estava tendo algumas amizades que estavam falando comigo, e a minha ex-sogra conversava muito comigo também, porque ela não aceitava que ele fizesse isso comigo. Ela era boazinha? Ela é muito boazinha, ela foi uma segunda mãe para mim. Então, assim, ela falava: larga dele, vai viver sua vida. Só que até então a gente não sabia que eu estava grávida, né? E aí eu decidi, sim, largar dele e viver minha vida. Só que quando eu larguei dele, eu comecei a passar mal. Minha mãe falou: tem uma coisa de errado, vamos no médico. Fui no médico, estava grávida. Aí, quando ele descobriu, ele ficou todo feliz.
ficou todo feliz, aí queria voltar, aí eu aceitei voltar com ele pela gravidez. Eu estava muito assustada, muito assustada. Eu chorava muito, eu tive depressão durante a gravidez. A família dele, nesse momento, me acolheu, né, mais até do que a minha parte da minha mãe. Minha mãe, por ela, né, tá sempre ausente, então eles sempre me acolheram, né, nessa questão da gravidez. Só que ele não mudou. Ele continuou saindo, ele só parou de me bater. Mas o restante, ele continuou sendo irresponsável comigo. E eu achei que ele seria um bom pai, porque, fora as questões que ele tinha comigo de me bater quando ele queria sair, fora isso, ele que me ensinou a usar absorvente, ele que comprava minhas calcinhas. Então, para mim, eu era dependente, tipo assim, só tinha ele para fazer isso para mim. Ninguém mais ia fazer isso na vida para mim. Sim. Então, eu achava que eu não podia sair daquela cúpula, porque senão eu ia ficar abandonada, sozinha na rua. E o que eu ia fazer? Aí a criança nasceu. Aí nasceu a Bia. Nasceu a Bia. Quando a Bia nasceu, eu fui para o hospital. Eu comecei com dor de parto no dia 13 de abril. E a gente ficou indo para o hospital, indo e voltando. Isso eu com a mãe dele e o pai dele, porque ele não foi presente. Ele estava na balada. E aí a gente ficou batendo no hospital público e voltando, porque chegava lá, não tinha dilatação. Tá. E aí a Bia nasceu no dia 19 de abril. Eu fiquei todos esses dias com dores e sofrendo. E aí, quando chegou o dia da Bia nascer, a minha sogra estava presente, né? Ficou no hospital comigo. O pai dele também, ele não apareceu no hospital. E eu perguntava muito por ele, mas ele não apareceu no hospital. A minha mãe biológica também acabou chegando no hospital. E me deram ali um apoio. Sim. Só que eu falei que eu não queria que colocasse o sobrenome dele da minha filha. Ok. E o pai dele era bem turrão. Colocou. Eu estava dormindo e, na época, registrava no hospital. Aí ele foi e eu estava dormindo, a mulher chegou no quarto para pegar o nome e tudo, ele foi e passou o nome inteiro. E quando voltou com a certidão, eu olhei, eles me entregaram, eu falei, não, tá errado. Aí ele falou assim, tem meu sangue, então vai carregar meu nome. Então eu tive que engolir isso daí. Depois disso daí, as coisas, eles me tiraram do hospital, me levaram para casa. Fui morar sozinha. E você criou a Bia sozinha? Fui morar sozinha e criei a Bia sozinha. Como? Com a ajuda de uma vizinha. O meu parto foi muito difícil, foi FOSP, porque eu não tive dilatação nenhuma. Tipo, eu tive 6 dedos de dilatação. Então, foi FOSP. Eu tive uma parada cardíaca, quase morri dentro na mesa cirúrgica, por conta das dores. E quando a Bia nasceu, eu achei que eu não ia conseguir cuidar dela. Eu me assisti muito, muito incapaz naquele momento. Eu fui para casa, então, assim, geralmente a mulher toma de 4 pontos, eu tomei 15 pontos. Então, me inflamou meus pontos, eu sozinha, não sabia como cuidar. Aí tinha uma vizinha que eu morava num corredorzinho, que era, tipo, 3 casas. Eu morava num quarto e cozinha. E ela era uma senhora, e o banheiro era coletivo. E aí ela, vendo o meu sofrimento, me ajudou, me ensinava a dar banho, me ensinou a me cuidar, a como que eu tinha que fazer para poder desinflamar os pontos. Então, assim, acabei criando. Aí a avó sumiu, foi morar em Sorocaba. A avó da criança. O vô separou da avó, foi morar com outra mulher em outro lugar. E a gente sobrou com a criança. Eu fiquei sozinha com a Bia, criei a Bia sozinha.